É um prazer estar novamente aqui com vocês para falarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Eu me chamo Júlia Medin, trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica. E hoje eu vou trazer um tema chamado, ou melhor, na verdade não é chamado, ele é um tema que envolve todos nós seres humanos, que é a culpa, o sentimento de culpa, né? Então assim, vou começar com a culpa lá na nossa infância, lá na criança, né? Então, a culpa na criança, ela vem junto com o sentimento de não pertencimento, o medo de não pertencer ao seu sistema, ao seu clã, né? A sua família. Então, a criança tende a entrar num papel de onipotência. Qualquer perigo em relação aos seus pais, ela sente culpa, como se ela fosse a responsável pelo bem-estar ou conforto dos pais, ou também, por vezes, quando há um conflito no relacionamento de casal dos pais, é possível observar o tanto que essa criança ela vai para essa responsabilidade, para que ambos estejam e fiquem bem, porque o medo dela de não pertencer, ou que venha a acontecer algo com os seus pais, é muito grande. Então, o sentimento de culpa, ele vem... ela sente como se ela fosse responsável por o bem-estar ou também pelo mal-estar dos seus pais. Um exemplo é quando há um conflito no relacionamento do casal, a criança, ela entende, por vezes, né, que eles estão brigando, esse conflito é por causa da existência dela. Se ela não tivesse existido, eles não teriam problema, eles não teriam esse conflito. Então ela entra nesse sentimento de culpa profundo e ela tende a agir num certo modo, pensando em como ela pode salvar o relacionamento dos pais, os pais ou o bem-estar dos pais. Um exemplo. No decorrer da nossa vida, quando a gente vai crescendo, lógico, dentro da infância há vários outros sentimentos, outros exemplos que eu poderia citar, mas que geram a culpa, mas que não para vocês terem uma ideia, a criança entende em si que ela é culpa dela tudo que acontece no meio, independente, ela não tem ainda o psicológico dela formado para entender que eles podem estar num momento ruim, que a relação deles não tem nada a ver com o nascimento dela, a existência dela, mas para a criança isso, ela não tem essa noção, esse conhecimento ainda, né? Como eu disse, ainda ela não tem uma estrutura emocional formada, né? Então ela se responsabiliza por tudo. No decorrer da fase, né, quando a gente vai se tornando adultos, o sentimento de culpa, ele pode vir de várias formas. Mas ele tende a trazer também esse sentimento de não pertencimento. Um exemplo, tudo que a gente fizer de diferente do nosso sistema familiar, dos nossos pais, do grupo de amigos, da comunidade que a gente vive, pode gerar esse sentimento de culpa, porque nós estamos nos diferenciando do que foi aprendido, que é o comum, o conhecido dentro daquele sistema familiar. Um exemplo, digamos que naquele sistema familiar há uma dificuldade financeira aonde as pessoas não conseguem comprar um carro, um veículo. E eu, como filha, me destaco financeiramente desse sistema e compro o veículo. E quando eu vou comentar, né, pra minha mãe que eu comprei um veículo, feliz, toda contente, alegre pela minha conquista, de uma maneira inconsciente, a minha mãe diz: ai, não conta pro teu irmão, porque ele tá numa fase péssima da vida, porque ele tá com muita dificuldade, ele tá com problemas, não sei o quê. Ali já gerou uma culpa. Por quê? Porque além de eu me destacar, comprar algo que eles tanto almejavam, de uma certa forma, talvez sonhavam, eu
saí do diferente, do conhecido, onde todos andavam de ônibus de a pé, um exemplo. E além do mais, quando eu compartilhei, eu ainda foi deslocada uma culpa de eu estar bem, conquistando as minhas coisas, e o meu irmão não, está num momento difícil. E que ele, por estar num momento difícil, eu não poderia compartilhar com ele o bom, do meu momento bom, né? Então, isso, culpa registrada. Há vários outros motivos de culpa em relação, talvez, até mesmo a outras conquistas, trabalhos, projetos, quando a gente se difere, né, do sistema, do nosso sistema. E essa culpa, por vezes, ela tende a nos bloquear, a nos sabotarmos. Porque, por vezes, quem nunca imaginou, ou pensou, ou até se sabotou com o simples fato de eu estou bem financeiramente e alguém do meu grupo tá mal financeiramente. Então, às vezes, o sentimento de culpa, quando a gente não sabe elaborar ele, a gente tende a nos boicotar, sabotar, se livrando do que é bom. Ai, consegui um emprego maravilhoso, mas daí o meu amigo não tá desempregado. E eu, inconscientemente, né, vou lá para ele gostar de mim ou para pertencer àquela amizade, ainda manter aquela amizade, eu perco meu emprego. Acontece algo inesperado, por vezes, e eu perco meu emprego. E daí eu fico na inocência porque eu tô na mesma situação do que o meu amigo. A mesma coisa com o meu carro, do exemplo anterior. Ele estraga do nada, quebra do nada, e eu fico sem condições, ou até mesmo nem busco condições de arrumar ele, de consertar ele. E para ficar igual o meu irmão que tá numa situação difícil. Assim, eu sou vista pela minha mãe como também a coitadinha e não como a que não precisa ser olhada. O medo de pertencer, ele tá muito vinculado ao sentimento de culpa. Que essa mesma culpa, ela não é amor, tá? Não tem nada a ver com amor, sentir culpa. Mas essa mesma culpa, ela pode nos empoderar. Eu estou sentindo culpa, mas eu não preciso ir para a inocência infantil que essa culpa me traz e ficar no mesmo padrão familiar que o meu sistema familiar, que a minha comunidade, que a sociedade, que o Estado, que o país. Nesse sentido, a culpa, ela vem como uma força. Eu posso conquistar, eu posso continuar bem no meu trabalho, eu posso continuar com o meu carro, eu posso continuar realizando os meus sonhos, casa e tudo mais, a minha família, saúde e tudo mais, sem precisar para pertencer ao meu sistema, tá no mesmo padrão, no padrão adoecido por vezes, né, vinculado a doenças também. Por vezes também a gente percebe muito que há aquela autossabotagem no sentido físico, emocional, que nos adoece. Por quê? Porque muitas vezes esse padrão familiar, ele remete a um padrão familiar com doenças. E eu, para pertencer a esse padrão familiar, eu não posso ser saudável, eu não posso não estar me queixando, né? Eu tenho que ir, para mim pertencer, para mim ser amada, para ser vista pelo meu sistema familiar, eu preciso entrar no padrão queixoso. Porque se eu ficar no padrão saudável, vem aquela culpa de ser diferente de novo e o sentimento de talvez não pertencer ao sistema por ser diferente, e eu acabo sabotando a minha saúde física também, para voltar ali no conhecido do meu sistema familiar. Então, tem muitas questões que a culpa, quando ela surge de uma maneira que a gente consiga olhar de forma consciente. Poxa, tô sentindo culpa por tá bem
no caso, assim, do que tá surgindo hoje aqui, a nossa situação em termos de Estado. Tem muita coisa que é uma catástrofe, é uma tragédia, tem muitas coisas, mas a emoção principal do ser humano, no primeiro momento, é se sentir culpado por não estar na mesma situação que as vítimas e que os que foram mais atingidos. Se sentir culpado por estar bem. E essa culpa, quando ela surge, que é um sentimento humano, que nem eu disse lá no início, ela pode deixar nós estagnado, numa sensação de bloqueio, sem ânimo, como que eu tô bem e o outro tá mal, o outro sofreu isso, né? Aconteceu isso com o outro. Só que quando a gente vai para esse lugar, a gente tá indo para um lugar que não ajuda em nada, é um a mais com problema. Então, quando eu pego a minha culpa e digo, olha, vou fazer algo de bom com a minha culpa, vou tentar apoiar, vou tentar ajudar as pessoas, né, que eu consigo, vou dar o meu melhor, vou trabalhar mais, vou conseguir mais dinheiro para poder contribuir mais em ajudar, em apoiar as pessoas que estão passando pelas dificuldades, já que eu não tenho dificuldade, a culpa vem com uma força, vem com uma possibilidade de a gente contribuir, de contribuir com o outro, contribuir com a gente mesmo e mostrar que não é na dor que precisa ficar junto, pode ajudar o outro a sair da dor. São momentos que a gente passa, cada um tem seu destino, cada um passa por momentos bem difíceis, mas que quando a gente entende que corresponde ao processo de cada um e que agora o que eu posso fazer para contribuir para com o outro é justamente isso, não me juntar à dor, mas sim olhar como eu posso chegar a me melhorar para poder assim ajudar o outro, a tornar com que o outro se motive também para ir em busca de novo, para sair desse momento, sabe, de dor. A mesma coisa lá com o meu irmão. Não é eu quebrando meu carro e me sabotando, não tendo mais carro, que eu vou contribuir com alguma coisa com meu irmão. Muito pelo contrário. Eu vou poder contribuir com meu irmão e falando para ele, contando para ele, não entrando naquilo, não posso contar minhas conquistas porque ele vai ficar pior, vai se sentir pior. Não, é olhar o outro ser humano como adulto, como capaz de olhar para as minhas conquistas, olhar para as conquistas e se espelhar e se motivar para também conquistar o que ele quer, realizar os seus sonhos, sair daquele padrão, né, que eu falei antes do conhecido do sistema familiar e ir para um padrão diferente, né, para a realização dos sonhos que tanto talvez lá naquele padrão sistêmico ou de comunidade ou de estado, né, não conseguem ver, ficam presos na dor, não no saudável, no que pode ser, no conquistar, no realizar sonhos, projetos e tudo mais. O Bert Helling dizia, a culpa não é amor. E realmente, se nós pensarmos, a culpa não tem nada a ver com amor. A culpa, ela faz com que nós nos tornemos, por vezes, egoísta, quando ela é usada para não trazer coisas boas para nós mesmos, principalmente. Porque assim, a gente só dá pro outro o que a gente tem pra gente. Se a gente tem dor, sofrimento, desânimo, tristeza e tudo mais, o que a gente vai dar para outra pessoa? A gente vai dar o mesmo do mesmo que a gente tem? Então, quando a gente tem realização, prosperidade, conquistas, amor pela própria vida e tudo mais, a gente vai dar para o outro justamente isso. Coisas boas, espelhamento, né? Empoderamento, tu também consegue, eu vejo o teu potencial, né? Quando a gente também entra, por vezes, na culpa adoecida, sabe? De querer voltar ao conhecido, né?
por medo de não pertencer, ou por medo de ser retalhado pelo sistema, pela comunidade, assim por diante, a gente também entra num certo padrão de egoísmo, porque é como se nós disséssemos que o outro não é capaz de conseguir o que a gente conseguiu. E a gente se sabotando, a gente não agrega em nada, porque a gente só vai ficar ali no mesmo, e vai ficar reclamando, e vai ficar naquela coisa assim, eu já tive, mas não agrega nada já ter e perder. Então, quando tu tem e consegue manter e não regredir só por se corromper com a culpa sentida, é algo grandioso para todo o sistema familiar, porque rompe um padrão de dor, um padrão de comodismo, um padrão de sentimento e tudo mais. Então, a culpa nos eleva muito, ela pode nos elevar a não nos bloquearmos, porque através dela a gente percebe, isso, eu me responsabilizo pela culpa que eu tô sentindo, mas eu sei que eu não preciso voltar para aquele patamar lá, voltar aquela situação, daquele momento, porque para pertencer. Não, eu posso continuar progredindo, né, seguindo a minha vida, comprando o que eu quero, né, realizando os meus sonhos, e eu pertenço ao meu sistema. Eu não deixo de pertencer. A criança, sim, a criança, ela entende que ela precisa do pertencimento para viver. É uma questão, o se sentir pertencente à sua família é uma questão de vida para uma criança. A criança não sobrevive se ela não se sentir amada, se ela não se sentir querida, se ela não se sentir... Então, é uma coisa infantil quando a gente deixa a culpa nos sabotarmos. Porque daí a gente volta lá para a inocência. E quem que é inocente? Criança é inocente, adulto se responsabiliza. Tô sentindo culpa de estar bem, mas eu vou fazer algo de bom com a minha culpa. Vou continuar prosperando para poder contribuir de uma forma adulta com as outras pessoas ao meu redor. É assim que seria o saudável, a culpa saudável. Então, toda vez, principalmente, quando nós sairmos do conhecido e ir para o desconhecido, nós vamos sentir culpa, tá? E essa culpa, que nem eu disse, é quando a gente sai de algo, uma norma, um padrão, um modo de sentir, de agir, algo que tá lá no nosso sistema, tanto de amizades, de grupos, de sociedade e tudo mais, a gente vai sentir culpa, porque a culpa está relacionada com o medo de deixar de pertencer a esse sistema, tá? Esse grupo. Nós temos medos o maior medo do ser humano é de ser excluído, de não pertencer, tá? Uma pergunta. Sugiro que vocês observem o que acontece com vocês quando vocês saem do conhecido e vão para o desconhecido. Quando vocês conquistam algo, quando vocês estudam, quando que no sistema de vocês não tinha essa opção, né? Não era permitido estudar. Quando vocês se destacam de alguma forma, o que acontece com vocês? Observem. Observem como que se surge algumas coisas que vocês se sabotam, tipo, consegui um emprego dos meus sonhos, acontece algo, perco o emprego, assim, inesperado, tá? Perco o emprego, compro o carro, né, novo, ele quebra, decido fazer uma faculdade, o dinheiro some. Observam isso se costuma acontecer com vocês, tá? Comprei minha casa, fiquei doente, né? Algo assim. Observam. E observam que relação tem isso tudo com a culpa. Se vocês sentiram culpa, se houve alguma relação com a culpa, tá? Sugiro que vocês observem. E para finalizar, vou deixar uma frase do Bert Hellinger, tá? Para vocês refletirem.
Só alguém que está disposto a assumir a culpa é capaz de dar um passo em direção à solução. Boa reflexão para vocês. Um beijo e até o próximo programa.